Time da Alemanha, o novo interessado na contratação de Endrick, futuro de Casemiro deve ser longe da Europa e Real Madrid faz Chelsea ter medo por Moisés Caicedo. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola. As estatísticas que eu trago para vocês aqui no canal vêm direto do aplicativo SofaScore. Então você pode ter acesso às estatísticas que eu trago para vocês, horários dos jogos, classificações, tudo isso de maneira gratuita lá no SofaScore. O link para você baixar o download aí no seu celular vai estar aqui na tela, no caso no QR Code, só apontar a câmera do seu celular ou depois preferir, só clicar no primeiro link da descrição. A edição dessa quinta do Mercado da Bola começa já diretamente pelo futebol europeu, onde o nome de Karim Benzema volta a aparecer no radar de times europeus. E acreditem, se antes ele era sonho no Benfica, agora ele é sonho lá na Turquia. Segundo publicação do portal turco Fotomak, o Fenerbahçe tem interesse na contratação do ex-atacante do Real Madrid. O Fenerbahçe tem passado por alguns problemas no seu sistema ofensivo e acreditam que Benzema seria o cara certo, o jogador ideal para poder acabar com esses problemas e voltar a balançar as redes. O problema é que o Benzema está no Al Ittihad da Arábia Saudita, tem contrato até o final da temporada e tem hoje um dos maiores salários do futebol mundial, recebendo 50 milhões de euros por temporada. Ainda assim, o Fenerbahçe vai buscar a contratação dele, vai pelo menos tentar agora na janela de janeiro. Lembrando, o artilheiro francês está com 37 anos e nessa temporada pelo Al Ittihad, em 4 jogos, já tem 3 gols. Ainda nessa pegada de jogador que pode sair da Arábia Saudita para voltar para a Europa, eu queria falar do Milinkovic-Savic, meio-campo sérvio que está no Al Hilal. Ele fez bastante nome no futebol europeu, jogando pela Lazio na Itália, e ele pode voltar para a Europa para 2026. Lá no Al Hilal, o contrato dele acaba ao final da temporada. Então isso significa que se o contrato não for renovado, o Milinkovic-Savic vai poder ficar livre no mercado. E ele estando livre no mercado, é uma baita oportunidade de mercado para vários times europeus, porque é um jogador que tem 30 anos ainda, ele pode jogar muito bem como camisa 8, como camisa 10, um jogador de muita imposição física e que sabe marcar gols. Com isso, tem 2 times já de olho nele. De acordo com publicação do jornal italiano Corriere dello Sport, os times que nesse momento monitoram a situação de Milinkovic-Savic são o Chelsea lá na Inglaterra e a Juventus na Itália. A Juventus já havia almejado a contratação de Milinkovic-Savic ainda quando ele jogava na Lazio. Agora, no caso do Chelsea, é um interesse inédito. É que o que o Milinkovic-Savic tem que pesar também quando ele for voltar para a Europa, caso ele volte para a Europa. Que ele tem que ir para um time onde ele vai jogar. No Chelsea hoje, querendo ou não, o meio campo é muito concorrido. Você tem o Moisés Caicedo muito bem, você tem Enzo Fernandes muito bem. Então não é uma garantia que ele vai chegar, eventualmente hoje no time londrino, e vai ter já o seu espaço. Falando ainda sobre Chelsea, o Chelsea quer muito contratar um jogador que é hoje destaque da Juventus. No caso, o atacante turco Kenan Yıldız, de 20 anos. Já falei sobre ele em outras edições do Mercado da Bola e tinha trazido a informação de que a Juventus não queria, de maneira alguma, negociar o Yıldız. Justamente porque é um jogador novo, tem só 20 anos, tem contrato longo ainda, até 2029, e é tratado como um jogador de potencial absurdo. Então a Juve entende que dentro dos próximos anos ele vai ainda evoluir e amadurecer cada vez mais. Ainda assim, o Chelsea agora tem um plano para tentar fazer o Yıldız querer sair da Juventus. Saiu no jornal italiano Tuttosport que qual é a ideia do Chelsea? Tentar seduzir o Kenan Yıldız com a parte financeira. No atual contrato do Yıldız com a Juventus, ele ganha 3 milhões de euros por temporada. O Chelsea está querendo oferecer para ele simplesmente mais do que o triplo. Eles querem oferecer para ele um salário de 10 milhões de euros por temporada. A ideia é mexer mesmo com a cabeça do jogador para que ele mesmo queira essa transferência.
E agora, para encerrar as notícias com ligação com o Chelsea, eu queria falar sobre o futuro do volante equatoriano Moisés Caicedo. Moisés Caicedo foi contratado há pouco tempo vindo do Brighton, chegou rodeado de expectativa, foi uma contratação de mais de 100 milhões de euros e tem dado retorno técnico, essa é a grande verdade. É um ótimo jogador. Só que agora, o Chelsea está um pouco receoso sobre o futuro do Caicedo, tudo isso por conta do Real Madrid. Vocês sabem muito bem que quando o Real Madrid tem interesse em algum jogador, isso acaba mexendo com a cabeça do jogador e isso depois, mais pra frente, pode acarretar em uma transferência. Esse é justamente o medo do Chelsea. Eles entendem hoje toda a importância que o Caicedo tem para o time e para tentar tirar qualquer possibilidade de eventualmente o Real Madrid querer contratá-lo, eles vão buscar já renovar o contrato do Caicedo e dar para ele uma valorização salarial, justamente para que ele depois não pense numa saída para o time espanhol. Então foi publicado pelo portal Team Talk que o Chelsea vai sim oferecer para ele uma renovação de contrato, mas muito mais com a ideia de aumentar o salário. Caicedo tem só 23 anos e já totaliza na temporada 3 gols e 1 assistência em 14 jogos, sem contar que ele é ali o cão de guarda do time treinado pelo Enzo Maresca. E se eu te contar que nos bastidores está rolando um Eu Clássico para ver quem vai ficar com o zagueiro do Bayern de Munique? Eu sempre estou falando desse zagueiro aqui no mercado da bola, o francês Dayot Upamecano. O Upamecano está vivendo o seu último ano de contrato com o Bayern de Munique e ainda não chegou totalmente a um acordo para renovação. Ele conseguiu entrar em um acordo quanto ao salário, mas ainda não houve um acordo definitivo quanto aos bônus do negócio. Com isso, vários times estão de olho nele. Liverpool, Manchester United e agora apareceram 2 novos interessados. Apenas Barcelona e Real Madrid. Então, segundo o portal Futmercato, caso o Upamecano, de apenas 26 anos, venha a ficar livre no mercado, Barcelona e Real Madrid estão prontos para fazer propostas por ele. É um jogador que, por exemplo, para o sistema do Barcelona, iria muito bem. Ele é um zagueiro rápido, um zagueiro de muita força física e que está acostumado lá no Bayern de Munique a jogar com a linha alta, que é o sistema que hoje o Hansi Flick aplica no Barcelona. Agora, no Real Madrid ele teria mais concorrência. Teria concorrência do Militão, teria concorrência do Rudiger, concorrência do Alaba, do Huijsen e por aí em diante. O futuro do capitão da seleção brasileira nesses últimos amistosos, Casemiro, pode acabar sendo longe da Europa. Casemiro está com 33 anos e vive atualmente a sua última temporada de contrato com o Manchester United. E a princípio, os Diabos Vermelhos não têm a intenção de renovar. Primeiro, já é um jogador de mais de 30 anos. Segundo, ele é o jogador hoje mais bem pago do elenco. E o Manchester United entende que esse investimento não está dando o retorno imaginado. Com isso, a publicação do jornal britânico Daily Mail é de que para a próxima temporada a tendência é que o futuro do Casemiro seja longe da Europa. Poucos times europeus hoje têm a condição financeira de pagar para ele o que ele ganha no Manchester United. Esse já é o primeiro ponto. Quando ele foi para o Manchester United, que ele tinha saído do Real Madrid, ele foi muito valorizado. Então agora, o momento já não é o mesmo. Sem contar que os times que têm manifestado interesse nele, de acordo com o Daily Mail, são alguns times do Brasil e times, obviamente, da Arábia Saudita, onde ele recentemente já foi alvo até do Al Nassr por indicação do Cristiano Ronaldo. Já imaginaram um jogador da qualidade do Casemiro jogando no futebol brasileiro? Seria realmente um privilégio para a gente poder acompanhar isso mais de perto. Porque por muitas vezes, quando um jogador de alto nível está jogando contra outros jogadores de alto nível, a gente perde a dimensão da qualidade desse cara, porque acaba ficando tudo muito normalizado. Agora, quando ele vem para um universo em que ele está muito acima dos demais, aí que a gente nota toda a diferença. Para fechar o vídeo, vamos falar de novo do futuro do Endrick. Na edição de ontem do Mercado da Bola, tinha trazido a informação para vocês que o Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, estava avaliando para as próximas janelas a contratação do Endrick. Agora pinta um novo interessado nele. E é um time que eu vou falar para vocês. Pode acabar sendo para ele a melhor opção de todas. Não estamos falando de um time que vai brigar por títulos ou um time que é um dos grandões da Europa, mas é um time que vai dar para o Endrick provavelmente o que ele precisa, que é espaço, minutagem. Esse time interessado nele é o Red Bull Leipzig. Foi publicado pelo jornalista espanhol Álvaro Esteban que para janeiro o Endrick vai fazer uma análise da sua situação.
Se até janeiro ele continuar sem espaço no Real Madrid com o Xabi Alonso, como ele está atualmente, ele e o seu staff vão trabalhar para que ele seja negociado por empréstimo, como uma última cartada para tentar ir para a Copa do Mundo do ano que vem. O Leipzig foi um time que demonstrou interesse. É um time que tem ficado conhecido na Europa por lapidar jovens talentos, por dar minutagem para jogadores que são de fato promissores. Então tem muita gente que passa pelo Leipzig como uma vitrine mesmo, se destaca por lá e depois são vendidos para outros times importantes da Europa. Só na temporada passada para cá posso citar 2 casos. Xavi Simons estava bem no Leipzig, teve visibilidade por lá, foi vendido para o Tottenham, e o Benjamin Sesko, o atacante, estava bem por lá também, marcando gols, acabou sendo negociado com o Manchester United. Como eu falei, o Leipzig não é um time que briga por títulos, não vai brigar por uma Bundesliga, não vai fazer uma campanha de ir longe na Liga dos Campeões, mas em geral é um time que tem um futebol ofensivo, um futebol leve e que coloca muitos jogadores jovens para jogar. Nisso que o Endrick poderia acabar se encaixando muito bem. Convenhamos que para quem hoje nem vem sendo aproveitado, você ter a oportunidade de ao menos jogar em outro time, mesmo que de menor expressão, já é um baita acordo. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!